Por que as pessoas entram no meu site e saem sem fazer uma compra ou sem pedir orçamento? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Marketing Sem Censura. Meu nome é Roberto Gaspar e hoje eu vou responder essa dúvida que paira em muitas mentes de gerentes de e-commerce, profissionais de marketing e empresários por aí pelo Brasil. Por que as pessoas entram no meu site e saem sem fazer uma compra ou sem pedir um orçamento? Às vezes a pessoa vai, navega, clica em um monte de produto, bota no carrinho e sai. Ou mesmo as pessoas veem a página de serviços, olham todos os detalhes, leem a página, a gente vê pelo Google Analytics o tempo que ela fica na página, vai na página de orçamento, mas não preenche, não envia. Por que as pessoas fazem isso? Uau, uau, uau. Uau, uau, uau. Antes de te dar a resposta, eu vou falar rapidinho sobre a Criadora Oceano. A Criadora Oceano é uma empresa de marketing digital num modelo diferente de uma agência. Nós não somos uma agência. A Criadora Oceano é uma criadora. É um modelo diferente que atende de formas on-demand, marketing on-demand, para micro e pequenas empresas. Serviços de baixo custo, profissionais com qualidade e rápidos para você colocar o seu negócio na internet com o jeito certo e no custo certo para você. Então, se você precisa de um site, se você precisa de redes sociais, se você precisa de e-mail marketing, logo, enfim, uma série de materiais de marketing digital a um custo acessível e planejado para micro e pequenas empresas, entra aí, criadoroceano.com.br. Agora vamos para o vídeo. Eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é que não tem uma resposta padrão para todo mundo. Cada site vai ter uma resposta específica. A boa notícia é que eu vou te dar informações para você saber a resposta para o seu site especificamente. Então, primeiro a má notícia. As pessoas têm basicamente 3 motivos graves ou maiores para sair do seu site sem fazer uma compra ou sem pedir um orçamento. O primeiro deles e um dos maiores é que a pessoa não está pronta para comprar. Ela ainda está no momento de pesquisa, no que a gente chama de jornada de compra. Ela está buscando informações, ela está coletando preços, ela está entendendo como é que ela vai consumir aquele serviço ou aquele produto, vendo características técnicas, vendo informações sobre a empresa que vai vender ou sobre o fabricante, enfim. Ela está num momento ainda de aquisição de informações para poder sim tomar uma decisão de compra. A gente tem como resolver, ou pelo menos como agir nessas pessoas para acelerar a compra, mas isso é um grande fator que influencia para as pessoas entrarem, navegarem, colocarem no carrinho, porque às vezes colocar no carrinho é a forma que elas têm de calcular o frete, por exemplo, e aí elas abandonam o carrinho, o famoso abandono de carrinho. Quem trabalha com e-commerce sabe bem essa frase. A segunda opção que a gente tem é com relação ao texto. Eu, particularmente, dentro dos testes que eu fiz, acho que o texto é mais influenciador do que o layout. É polêmica essa decisão ou essa opinião, mas eu, particularmente, nos testes AB que eu já fiz ao longo aí dos últimos 2 anos, onde eu tenho estudado um pouquinho mais essa parte de conversão, de gatilhos mentais e etc., o texto influencia mais do que o layout. Vou explicar por quê. A pessoa, às vezes, tem um layout muito bonito, mas não converte. E, às vezes, a pessoa tem um layout relativamente feio, mas converte, porque o texto é bom, o texto é persuasivo, o texto toca na ferida de quem está lendo. E isso é muito importante. Você tem que ver se o seu texto é coerente com a dor que você está querendo resolver. Porque não adianta você falar um monte de características técnicas, mas a pessoa, ao ler o texto, não entender que aquilo vai resolver um problema dela. Então, por exemplo, se você vai vender uma televisão, não adianta só falar que tem Netflix. Você vai falar que tem um melhor som para assistir Netflix. Porque aí você já diz a característica técnica que tem Netflix e que tem um som de qualidade para assistir filme, que é o que ela quer. Ela não quer assistir Netflix, ela quer assistir um filme com qualidade de som, como se fosse um cinema dentro de casa. Então você tem que ter essa percepção de qual o problema que a pessoa está querendo resolver, qual a dor que ela está querendo resolver, para você construir o texto com base nisso. Títulos, headlines, né, como a gente chama, marcações de negrito, enfim, todos esses pontos também influenciam. Isso aí eu coloco dentro do bloco, digamos assim, de conteúdo, de texto, e é muito importante que você pense a estrutura desse texto para que você consiga fazer a pessoa caminhar no texto, ler o texto todo, ou o máximo possível, e ir convencendo ela ao longo do texto. O terceiro fator, aí sim, é o layout. É muito importante que você tenha um layout fácil, um layout que a pessoa entenda como funciona o seu site, entenda como funciona o seu e-commerce,
para que a pessoa tome então uma decisão e, com base nesse layout fácil, ela saiba como prosseguir para o carrinho e finalizar a compra. Há também vários estudos, quando a gente fala de e-commerce, sobre passo 1, passo 2, passo 3, como vai ser esses passos, que campos vão estar em cada passo, porque isso influencia no quão fácil fica a compra e também o quão rápido a pessoa vai comprar, né? Existe a compra por impulso, né? Apesar de ser internet, a pessoa ter uma série de buscas que ela faz, existe a compra por impulso, você consegue caminhar com essa pessoa se o seu formulário for mais bem posicionado, for mais bem estruturado, se tiver layout adequado das outras páginas também. Então, quando você estrutura o texto, é importante que você pense também numa imagem, em cores que vai ser harmônico com o seu layout, com a sua identidade visual, cor do botão. Por favor, tenha botão. As pessoas são muito influenciadas pelo botão. A gente às vezes coloca o link, ou enfim, uma setinha. Tem que ter um botão, pode ter a setinha é super importante também, mas tem que ter um botão bem claro, clique aqui. Não precisa ser esse texto, até o clique aqui nem é um dos melhores textos, mas tem que ter um botão muito claro para a pessoa saber onde é que ela vai clicar. Há muito tempo, tem um exemplo que eu uso para a vida, a gente fez o lançamento de um site de uma marca de remédio, uma marca bem famosa, não vou citar aqui, mas a gente fez esse lançamento e mandou um e-mail para o mailing da marca falando sobre o novo site, enfim, dando as novidades, que tinha mais informações sobre o remédio, etc. Mandou, sei lá, 10 mil pessoas. E a gente mandou o link do site. A peça inteira era clicável e tinha o texto do link, né? Naquela época a gente não fazia tanto HTML, fazia mais corte de imagem. Mandou o link, as pessoas não clicaram. A gente viu um boom absurdo de acessos, com base provavelmente no e-mail e em algumas outras campanhas que a gente teve, mas muito acesso direto, que é o quê? A pessoa digitando a URL e entrando. O tracking que a gente tinha feito no e-mail praticamente não teve clique, porque não tinha um botão. As pessoas viram a URL, entraram no navegador e digitaram no navegador o site. Então é muito importante que tenha um botão. Aquilo ali para mim foi um case para a vida de que tem que ter botão. Se não tiver botão, as pessoas não clicam. Essa é a má notícia. Agora, a boa notícia é que a gente consegue saber quais desses 3 fatores, ou se até os 3 fatores estão influenciando no seu site. Primeiro item, se a pessoa não está pronta para poder fazer uma compra. Como que você descobre isso e como que você resolve isso? Tem estratégias apropriadas para isso. O inbound marketing é uma estratégia muito adequada para esse tipo de fator, né, onde você tem a pessoa que não está pronta para fazer a compra. O inbound marketing trabalha muito bem isso, porque é justamente uma estratégia onde você pega a pessoa muito fria e vai conduzindo essa pessoa até o momento da compra. Mas se você é um e-commerce, às vezes você não faz esse inbound marketing, você não tem essa expectativa toda, você pode fazer outras informações, você pode dar outras informações para essa pessoa para que ela consuma essas informações e acelere a decisão de compra. Uma das formas que a gente tem é colocando, por exemplo, materiais para download. Materiais gratuitos que você pede o e-mail dessa pessoa e dá um material mais profundo sobre a televisão, por exemplo, ou sobre o seu serviço, ou sobre como usar o seu serviço, a dor da pessoa, enfim. Aí você tem que pensar na sua persona e ver o que faz sentido para essa pessoa baixar de forma gratuita, que não vai resolver o problema dela, mas sim induzi-la, né, conduzi-la à solução, que vai ser comprando o seu serviço ou seu produto. E você já vai ter um mailing, o e-mail dela. Com base nesse e-mail, você vai criar uma sequência de e-mails, ou seja, uma conversa que você vai ter com essa pessoa, para que quando ela tomar a decisão de compra, ela lembre do seu site, volte no seu site, faça uma pesquisa de preço novamente, ou mesmo até você ofereça um desconto especial para ela e ela feche com você. Um outro ponto é a questão do texto. Como eu falei, é super importante. Você tem que estruturar o seu texto de forma que ele conduza a pessoa para a leitura. Tem que ser blocos pequenos de texto, tem que ser textos persuasivos, tem que ser textos pensando na persona. Não adianta ser só texto técnico, tem que ter um pouco de emoção. E quando eu falo emoção, não é para fazer um romance, lógico, mas é um pouco de pensar no que a pessoa está sentindo. Então, como eu falei, o exemplo da televisão, você não vai pensar só na característica técnica. X decibéis que é de emissão de áudio. Ninguém sabe isso, ou muito pouca gente sabe isso. Então você vai falar que é um som de qualidade de cinema. Cara, qualidade de cinema é isso que eu quero. É essa emoção que eu quero na minha televisão. Então você toca no coração da pessoa, toca na mente da pessoa de uma forma emotiva e cria uma sensação nela. Isso é importante ter dentro do seu texto. Assim como o layout, você também vai ter que fazer testes. Ok, texto e layout, como é que eu faço para testar? Teste AB.
Existem ferramentas como o Google Optimize que você consegue fazer o teste AB em tempo real. Então você sobe 2 versões e o Google vai gerenciando qual versão vai ser exibida em qual momento para cada cliente. E com base num volume X de acessos, você vai conseguir saber qual é a versão que tem maior resultado. Já falei sobre o teste AB aqui no canal, vou deixar o link aqui do vídeo em algum lugar aqui. E é importante que você faça esse teste AB. Um ponto importante, já que talvez você não vá assistir o vídeo, né, que eu quero que você assista, você tem que fazer um teste por vez. Não pode fazer todos os testes de uma vez, senão você não vai saber o que está dando certo. Então, se você vai testar o texto e o layout, primeiro testa um pedaço do texto, vê qual é a versão melhor, use essa versão. Testa outro pedaço, vê qual é a versão melhor, use essa versão. Agora vai para o layout, testa um pedaço do layout, muda uma cor de botão, muda a posição de botão, muda a imagem, saturação de imagem. Às vezes uma imagem muito opaca, muito clara, não cria empatia, uma imagem com mais contraste gera mais conversão. Então tem que fazer esses testes com relação a layout e texto, mas de forma estruturada e planejada, seguindo uma metodologia de teste AB, beleza? Resumidamente, você tem essas 3 opções. A pessoa não está pronta para comprar, e aí você oferece material gratuito para tentar capturar o e-mail dela, e aí criar uma conversa para quando ela estiver pronta, ela comprar de você. O texto, que às vezes não é persuasivo, tenha um texto persuasivo, reveja o seu texto, veja se ele não está muito técnico, muito chato, tenha o que da emoção dentro do seu texto. E o layout, pense em conversão. Não adianta ser um layout muito lindo, maravilhoso, cheio de efeitos, etc., mas que são difíceis para o cliente usar. Ele vai achar que ele não é adequado para o site, vai sair, vai comprar numa loja ou, enfim, em algum site do seu concorrente, vai pedir um orçamento onde seja mais fácil pedir um orçamento. Um ponto importante, o seu site, se você é uma empresa de serviços, se você é uma empresa que precisa que as pessoas peçam orçamento, em todas as páginas de serviço, onde você puder colocar, tenha o botão de faça o seu orçamento de forma clara. E no formulário de orçamento, peça só o que é necessário. Não inventa pedir CPF, RG, CNPJ, um monte de informação que é legal para o seu comercial, para ele poder saber quem é o cliente, mas só que o cliente não quer saber, não quer te passar o CPF, não quer, ele quer mandar uma mensagem, um e-mail e quer que alguém responda. Então, assim, quanto mais fácil for a pessoa pedir orçamento para que o seu comercial entre em ação, melhor. Então, em todas as páginas de serviço, eu já vi isso acontecer muitas vezes. Já refiz muitos sites onde antes o site não tinha uma página de serviço ou tinha uma página de serviço sem o botão de orçamento, a gente coloca esse botão e a mágica acontece, ok? Então fica aí como uma dica bônus. Espero que tenham gostado desse vídeo. Tentei resumir aqui uma informação bem densa sobre o porquê que as pessoas podem entrar no seu site e sair sem pedir o orçamento e principalmente te ajudar a fazer com que elas peçam o orçamento para que elas comprem do seu site. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa dessa informação. Curte aqui e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Até lá!